Aleluia! Louvado seja Deus em Cristo Jesus. Saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, todos os meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando para mais uma porção da parte do Senhor, com o nosso propósito de oração, a oração do meio-dia. Bendito seja Deus em Cristo Jesus por mais esta grande oportunidade. Para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente da Casa de Oração e Adoração, Ministério Urim e Tumim. Eis que estamos aqui, igreja, para glorificar o Senhor nesse 17º dia deste exercício da fé, onde Deus tem nos confiado a sua boa palavra, como também a inspiração do Espírito Santo para podermos sempre estarmos em orações uns pelos outros. Falando em oração, como você está aí em meio aos comentários? Como você está aí em meio à nossa sala de bate-papo ao vivo? Ajude-nos a fazer o ID de Deus. Ajude-nos a fazer o bem ao semelhante, como assim mesmo, em nome de Jesus, como assim é o bom mandamento de Jesus Cristo para as nossas vidas. É interessante que todos participem também dessa forma, para que nós possamos tomar nota de todos aqueles que estão a mencionar nomes e possamos ajuntá-los para a nossa folhinha de oração, que é compartilhada com a igreja de 15 em 15 dias. É sempre muito bom poder acompanhar os comentários, ver a participação de todos e de alguma maneira nos esforçarmos para sermos instrumentos de Deus para abençoar vossas vidas. Eu também peço oração, em nome de Jesus, que vocês possam sempre estar se lembrando de mim em suas orações e deste ministério como um todo, que graças a Deus tem alcançado muitas vidas, em nome de Jesus, onde o nosso propósito é sempre falar do seu reino, do reino de Deus e da sua justiça em Cristo Jesus. Eu sei que você às vezes fica meio que sem saber o que fazer no meio da gravação, em nome de Jesus, porque uma hora eu falo um nome e uma hora você está presente, outra hora você não consegue estar presente, uma hora eu falo o seu nome, outra hora eu não falo. Não é isso exatamente. A verdade é que a transmissão ela é ao vivo. Eu estou com você aí no chat, na sala de bate-papo, mas o vídeo é uma gravação ao dia anterior da transmissão, tá bom? E é por isso que a gente sempre se lança a honrar nomes, né, de pessoas, de meus amados irmãos, de minhas amadas irmãs, que participam conosco sempre que podem, em nome de Jesus. E aí sempre no dia seguinte eu trago esses nomes para glorificar o nome do Senhor. Como hoje. Hoje, nesse 17º dia, eu quero agradecer os que participaram ontem, né? Na 16ª oportunidade. Eu quero invocar o nome do Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre estas vidas, as quais sempre estão também orando por nós em Cristo Jesus. São elas: Paulo Oliveira, Maria Valentina, Evanice Gomes, Fátima Moura, Kátia Rodrigues, Verônica das Neves, Fernando Alves, Maia Rodrigues e Priscila Alves. Bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã, que está sempre participando, está sempre se esforçando. E se por acaso não der para você nos acompanhar no horário, ao meio-dia em ponto, fica tranquilo, é só depois você vir no canal com aquele mesmo link que eu compartilho na transmissão via WhatsApp, você tem acesso à nossa gravação, em nome de Jesus. Inclusive é interessante até aqueles e aquelas que estão nos acompanhando ao vivo depois possam rever o vídeo e a transmissão, até para reter um pouquinho mais daquilo que o Senhor nosso Deus tem nos confiado através da sua palavra e através das orações. Amém? Louvado seja Deus em Cristo Jesus. Antes de irmos para a oração do dia de hoje, do 17º dia, quero compartilhar uma pequena palavra, em nome de Jesus, uma pequena menção que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo de número, deixa eu ver se a minha visão me ajuda, 36, que diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram,
Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém e graças a Deus pela palavra do Senhor. Amada Igreja do Senhor, é do conhecimento de todos nós aquilo que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2. O capítulo 2 traz o registro do grande dia da promessa de Deus que se cumpriu no estado da igreja, logo o envio do Consolador, o Espírito Santo de Deus. Lembra da instrução do Senhor Jesus no capítulo 1, que eles permanecessem em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse até eles? Pois bem, no dia de Pentecostes, isto acabou se dando. E não apenas de uma forma, como posso dizer, casual, mas proposital, visto que aquela data, muitas pessoas de todas as partes do mundo estavam ali, em Israel, no meio da nação do povo de Deus. E eis aí a grande oportunidade que Deus lançou à igreja para poder ganhar vidas, para poder ganhar almas, para poder estabelecer de uma vez por todas o estado da igreja aqui nessa terra. Muitas pessoas de outros países, outras nações, tribos e outras línguas estavam ali presentes e passaram a ouvir os discípulos a proclamar as maravilhas e os sinais de Deus em sua própria língua. O dom de Deus foi derramado, a igreja ficou cheia do Espírito Santo e começou a declarar as bem-aventuranças do Senhor. Alguns glorificaram a Deus, outros zombavam dos discípulos a respeito do que estava acontecendo, porque não entenderam o que estava acontecendo. Então o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, fez esta pregação magistral em nome de Jesus, a qual ele traz a referência o livro do profeta Joel, como também algumas menções a respeito do salmista Davi, falando a respeito de tudo aquilo que implicaria a morte de Cristo e a sua ressurreição para o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Logo, a humanidade teria então de volta a oportunidade de se unir a Deus de uma vez por todas em Cristo Jesus. Pois bem, igreja, e é nesse momento que a gente fica feliz em poder estar sempre ativos quanto a esse ministério e a este chamado. Louvado seja Deus. É sempre importante dizer que os pedidos de orações de forma alguma são desprezados. Digo isso para a glória de Deus. É claro que somos mortais, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está de mau humor, tem dia que a gente está com pouca paciência, mas graças a Deus que o Espírito Santo sempre está no meio da igreja, nos capacitando, nos dando forças, nos levando ao arrependimento, sempre fazendo um bom processo de regeneração, para que possamos estar atentos a tudo aquilo que está ao nosso derredor. Logo fala a respeito do nosso quintal, o Ministério Unintumim. Pois pela bondade do Senhor, centenas, posso até arriscar a dizer milhares de pessoas, estão sempre nos procurando com os seus pedidos de orações. E é claro que nós atendemos naquilo que é possível. Estamos sempre fazendo anotações a respeito dos nomes dos participantes e de todos aqueles que são mencionados pelos mesmos. É claro que eu não anoto ali o pedido de oração de uma forma precisa no caderno de oração, mas eu estou sempre fazendo a leitura e quando estamos no particular com Deus, fazemos sempre um esforço para estar a lembrar de algumas pessoas e também com a folha de oração em mãos, falamos nome por nome a respeito de cada vida que chegou a nós através da misericórdia do Senhor e através da bondade do seu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, igreja do Senhor, é claro e é evidente que eu desejo tudo de bom para a igreja. E que eu desejo que sim, todas as coisas que são boas para você aos olhos de Deus aconteçam. Mas uma coisa eu não posso mudar, é o sermão deste ministério, é o chamado deste ministério. Há poucos momentos atrás, eu estava orando e eu falando para Deus e dizendo: Pai, eu não sei fazer outra coisa.
eu não sei fazer outra oração senão segundo a tua palavra. E como nós oramos segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, lemos através da palavra do Senhor, logo é lançada no meio das orações. Então, igreja, é por isso que o assunto não muda. É por isso que nós continuamos nesse mesmo trajeto, nesse mesmo caminho, porque esse é o caminho, a verdade e a vida, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Perceba que Pedro faz uma pregação, como eu já disse, magistral, cheio do poder do Espírito Santo. Antes, um homem, pode-se dizer, um homem de costumes, como posso dizer, ultrapassados, em meio a uma infância talvez muito pobre, muito miserável, sem muito acesso a estudos, em nome de Jesus, mas ali cheio da graça e da sabedoria de Deus, Pedro soube muito bem usar as palavras e colocá-las a saber de todos aqueles que estavam ali a escutá-lo naquele momento. E veja que Pedro teve muitas oportunidades e muitas possibilidades de falar de várias situações que implicam a vida e as suas dificuldades. Mas naquele momento em que ele viu a oportunidade de falar de Deus, de falar da palavra do Senhor, de falar do nome do Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, ele falou somente sobre um único assunto, a qual eu leio de novo para você. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada. Este é o sermão profético que todos devem dar ouvidos e se submeterem em nome de Jesus. No mais, a palavra do Senhor diz que quando aquelas pessoas ouviram, ficaram aflitas em seus corações e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, que faremos? Olha só que coisa linda. Que coisa linda estava acontecendo naquele momento. Aquelas pessoas não apenas deram ouvidos à voz do Espírito Santo que estava usando o apóstolo Pedro, mas se viram na necessidade real de que elas precisavam ser salvas. Elas reconheceram que realmente estavam num estado pecaminoso e que careciam de um mover da parte de Deus para que finalmente pudessem ter uma esperança após a morte. Em seguida, o texto também diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Bom, eu não preciso acrescentar mais nada a respeito do que Pedro anunciou e de tudo aquilo que nós já sabemos. Mas, pastor, eu já me arrependi dos meus pecados, pastor. Eu já sou cheio do Espírito Santo. Então, se já somos cheios do Espírito Santo, se já somos batizados, o que estamos fazendo com os braços cruzados e murmurando na presença de Deus? Eu não estou dizendo que você tem que deixar de pedir, porque pedir é de Deus, para que você não seja enrolado em qualquer tipo de ansiedade e inquietação na sua vida. Porque já foi dito aqui várias vezes, você precisa de paz para pregar a paz. Você precisa da palavra do Senhor inserida na sua vida para que você possa, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, falar com coragem, sem temer quem quer que seja nessa terra, a não ser o próprio nome do Senhor. Então, eu não vou mudar o discurso, porque foi nesse discurso que Pedro exaltou o nome do Senhor e a Bíblia diz que naquele dia 3.000 almas se lançaram às águas, foram batizadas no nome de Jesus. Então fica a palavra, fica o aconselhamento da parte de Deus, segundo a Sagrada Escritura. Se você já confessou o Senhor Jesus Cristo algum dia como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você já se arrependeu dos seus pecados, não perca tempo, desça as águas do batismo, seja cheio do Espírito Santo e comece a proclamar a palavra do Senhor. Ah, pastor, e o meu pedido de oração? Ah, pastor, e os meus filhos? Ah, pastor, e o meu marido? Ah, pastor, e minha esposa? Ah, pastor, e a oportunidade de emprego? Aí é uma questão de tempo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o primeiro passo é o arrependimento. Então, como Pedro, eu também digo, arrependam-se em nome do Senhor Jesus Cristo e sejam cheios do poder do Espírito Santo de nosso Senhor. Oremos em Cristo Jesus. Pai Santo,
Deus querido e maravilhoso Deus, eu quero te agradecer em nome de Jesus por mais esta oportunidade que estamos tendo, Pai, no nosso propósito de oração ao meio-dia, a qual, graças a Ti, chegamos ao seu dia de número 17. Pai querido, eis aí o sermão, eis aí a palavra, eis aí a revelação de Deus, que é imutável e que de forma alguma podemos acrescentar ou tirar algo dela. Pai, o Espírito Santo foi dado à igreja para que venhamos proclamar em alto e bom som as maravilhas de Deus. Mas para que isso de fato aconteça, temos que fazer como aquelas pessoas fizeram diante do discurso de Pedro, diante da pregação de Pedro. Reconheceram, Pai, a sua carência, a sua necessidade, reconheceram, Pai, que estavam afastados de Ti e que precisavam, Pai, se achegar a Ti através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, se arrependendo de seus pecados e sendo cheio do Espírito Santo. Oh, Pai querido, do que adiantará darmos 10 passos à frente e 12 para trás, ou 20 para trás, ou até mais para trás? Temos que começar do começo, Pai. É do início que se começa uma vida santificada na presença do Senhor, uma vida de vitória, uma vida de prosperidade, uma vida de acordo com a Tua vontade. É se arrependendo dos nossos pecados, é nos submetendo ao Teu Espírito Santo, nos envolvendo, Pai, forjando o nosso caráter, fazendo-nos novas criaturas na Tua presença, porque aí sim, meus filhos, nossos cônjuges, todos os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, até aqueles que nos aborrecem, os nossos inimigos, Pai, se convencerão que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sei onde esta palavra está chegando, Pai querido, eu não sei até onde ela pode ser compartilhada, mas eu desejo, Pai, que ela alcance muitas vidas. Não sei se conseguiremos o prodígio de Pedro, Pai, que alcançou 3.000 almas naquele dia, mas se o Senhor apenas nos usar para uma única alma, eu já me darei por satisfeito, porque Tua palavra diz que há júbilo nos céus por uma alma que se arrepende do que por 99 justos. Então, Pai querido, em nome de Jesus, que assim seja, que aqueles que estão aqui possam se arrepender de seus pecados, que possam se submeter a Deus e saber que as demais coisas serão acrescentadas, e que possamos fazer como os discípulos, dar testemunhos para outros povos, dar testemunhos para outras pessoas, dar testemunhos para outras pessoas com outros costumes e outras tradições, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Que o Teu Espírito Santo faça o que eu não posso fazer, porque naquele dia, Pai, Pedro só pôde falar, Pedro só pôde fazer o que fez, porque estava cheio do Teu Espírito Santo. Então que assim seja, Pai, que o meu irmão e minha irmã seja cheio do Espírito Santo, e o mesmo, e a mesma verá que em breve tudo vai ficar bem, que a bonança virá sobre aquele que teme ao Senhor em nome de Jesus, pois se estamos na embarcação do nosso Senhor Jesus Cristo, o barco não vai afundar. Ele pode até tremer, ele pode até balançar, pode até entrar água no barco, Pai querido, mas ele não vai afundar, porque quem está na embarcação de nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. E se estamos dando prioridade à pesca que o Senhor tanto deseja a respeito de homens nessa terra, é certo que o Senhor dará ordem aos ventos e às tempestades para que eles se aquietem e nós possamos receber a bonança, a paz e a alegria de nosso Senhor. Que assim seja, Pai. Oramos segundo a Tua palavra e cremos na vitória segundo a Tua palavra. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Fico feliz em poder falar de Deus para você. Fico feliz em poder compartilhar um pouco daquilo que Deus nos permite todos os dias com estas porções diárias que Deus nos tem confiado aqui nesse propósito de oração ao meio-dia. Não se preocupe quanto aos seus pedidos de orações. Continue pedindo, continue lutando, continue lançando diante do Senhor suas ansiedades e inquietações. Mas lembre-se, o primeiro passo é o arrependimento. Depois, seja cheio do Espírito Santo. E em seguida, comece a falar do nome do Senhor,
sobre tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, sobre tudo aquilo que Ele tem permitido na sua vida, para que outras pessoas possam se render, Deus possa se agradar de você, e aí sim você terá uma vida próspera, você terá uma vida cheia de paz, cheia de alegria, uma vida cheia de grandes perspectivas, cheia de esperança, e não apenas aqui na terra, mas também para as mansões celestiais, porque está escrito na palavra do Senhor que aquele que espera em Deus somente nesta terra é o mais miserável de todos os homens. Então aprenda a esperar em Deus, aprenda a servir ao Senhor, aprenda que sem santidade ninguém verá o Senhor. E assim, igreja, encerramos o 17º dia do nosso propósito de oração ao meio-dia, e amanhã, se Deus quiser, se Deus nos permitir, estaremos aqui no 18º dia, ao meio-dia, em Cristo Jesus. Façamos o convite, façamos o ID de Deus em nome de Jesus. Vá obedecendo, vá se submetendo à palavra do Senhor, leia e releia o capítulo 2, reveja a mensagem de hoje e você verá o poder de Deus. Amém? Abra a sua mão, receba a bênção de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida. Depois você fecha com fé e glorifica o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te concedendo graça e misericórdia. E que o Senhor volte para ti o seu rosto, te dando a paz. Fica na paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você fecha a sua mão, dá brados de vitória, glorifica o nome do Senhor, e se Deus quiser, com a bênção do Senhor, amanhã estaremos de volta com mais um propósito de oração ao meio-dia. Fiquem todos com Deus em Cristo Jesus. Amém.